Há sons que ecoam em templos e casas ao redor do mundo, palavras que nenhum dicionário consegue traduzir. Muitos ouvem e se perguntam: o que é isso? Alguns dizem ser o mover do Espírito Santo, outros, apenas emoção humana. O fato é que o dom de falar em línguas continua sendo um dos temas mais mal compreendidos dentro das igrejas até hoje. Mas afinal, será que todos devem falar em línguas? E se alguém não fala, significa que não tem o Espírito Santo? A resposta para ambas as perguntas é não. A Bíblia é clara ao afirmar que o Espírito distribui os dons como ele quer, não como o homem determina. O falar em línguas é um dom espiritual, mas não é a prova de salvação, nem a medida da fé de alguém. Desde os dias dos apóstolos, o dom das línguas foi motivo de admiração, mas também de confusão. No dia de Pentecostes, homens simples começaram a proclamar as grandezas de Deus em idiomas que nunca haviam aprendido, e todos entenderam. Foi um sinal inconfundível de que o Espírito Santo havia descido, inaugurando uma nova era na história da fé. Mas com o tempo, algo mudou. O dom que deveria edificar passou a ser motivo de divisão. Algumas congregações transformaram esse presente em regra, exigindo que todos manifestassem o mesmo sinal. Outras rejeitaram totalmente a prática, temendo o engano e a confusão. Em meio a essas vozes, muitos se perderam, sem saber o que realmente vem de Deus e o que é apenas aparência de espiritualidade. O apóstolo Paulo enfrentou exatamente esse problema na igreja de Corinto. Um povo cheio de entusiasmo, mas carente de discernimento. Eles haviam recebido os dons, mas começaram a usá-los sem ordem nem propósito. Cada um queria parecer mais espiritual que o outro, esquecendo-se de que o verdadeiro sinal de um coração cheio do Espírito é o amor, a humildade e o domínio próprio. Paulo escreveu a eles com firmeza e ternura, lembrando que o Espírito Santo não age no meio da confusão. Ele disse: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E também alertou: se alguém falar em línguas na congregação, que haja interpretação. Caso contrário, é melhor ficar em silêncio e falar apenas com Deus. O falar em línguas, portanto, não é um espetáculo, não é um show, não é uma prova de superioridade espiritual. É uma oração íntima, muitas vezes incompreensível aos ouvidos humanos, mas plenamente entendida por Deus. Há algo sublime nisso. Enquanto as palavras humanas falham, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Esse dom foi dado para edificar, não para dividir, para aproximar o homem do Criador, não para colocá-lo em pedestais de orgulho religioso. Infelizmente, há quem brinque com o sagrado. Igrejas que transformam o mover do Espírito em espetáculo, onde pessoas caem, gritam, riem descontroladamente, como se o Santo de Israel fosse autor de confusão. Mas a Escritura afirma que uma das marcas do Espírito é o autocontrole. O verdadeiro mover de Deus não causa desordem, causa arrependimento. Quando o Espírito visita uma congregação de verdade, o ambiente muda. Corações se quebrantam, lágrimas descem, e a presença divina é sentida não por causa do barulho, mas pela transformação que acontece no íntimo. E é sobre isso que precisamos falar com clareza. O dom é real, o poder é verdadeiro, mas o discernimento é essencial. Porque assim como existe o agir do Espírito Santo, também existem imitações, espíritos enganadores que se disfarçam de luz para confundir os filhos de Deus. Por isso João advertiu: não creiam em qualquer espírito, mas provem se são de Deus. A fé que não discerne acaba sendo levada por qualquer vento de doutrina. A questão não é se você fala em línguas, mas se Cristo habita em você. O dom pode cessar, a língua pode se calar, mas o amor, que é fruto do Espírito, jamais acaba. Há algo que muitos ignoram quando o assunto é falar em línguas. A Bíblia fala de 2 tipos diferentes desse dom, e entender essa diferença é essencial para discernir o que vem de Deus e o que é apenas confusão. O primeiro tipo é o que aconteceu no dia de Pentecostes. Homens simples, pescadores e trabalhadores foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas.
idiomas humanos reais, compreendidos pelas pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia. Aqueles que ouviram ficaram maravilhados e disseram: como é que os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Atos dos 8. Era um sinal inquestionável, um milagre que mostrava ao mundo que o evangelho não seria limitado por barreiras de idioma ou cultura. Deus estava abrindo o caminho para todas as nações. Mas há também outro tipo de língua, mencionada mais adiante nas Escrituras: a língua do Espírito, usada na oração pessoal, em momentos de comunhão direta com o Senhor. Paulo explica isso em 1 Coríntios 14:2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Pois ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui, o propósito não é a comunicação entre pessoas, mas a intimidade com Deus. É o Espírito orando dentro do crente, intercedendo por ele com palavras que a mente não compreende, mas que o Pai entende perfeitamente. No entanto, o erro surge quando se tenta transformar esse tipo de oração pessoal em um espetáculo público. Paulo foi muito claro: se alguém falar em línguas na congregação, que haja interpretação; caso contrário, que fale consigo mesmo e com Deus. Não há espaço para confusão. O mover do Espírito é sempre acompanhado de ordem, propósito e edificação. Muitos esquecem que o mesmo Espírito que concede dons é o que produz o fruto do domínio próprio. Quem é cheio do Espírito não perde o controle. Ele o ganha. Quem está realmente em comunhão com o Altíssimo manifesta paz, amor e discernimento, não desespero, gritos e desordem. O falar em línguas verdadeiro glorifica a Deus, não o homem. Ele não serve para provar que alguém é mais espiritual, nem para criar divisões entre os irmãos. O dom é um presente, e como todo presente, deve ser usado com sabedoria, humildade e reverência. Infelizmente, muitos hoje buscam o dom, mas não o doador. Querem os sinais, mas esquecem o propósito. Mas o Espírito Santo não é um show. Ele é o próprio Deus habitando em nós, e tudo o que ele faz tem um motivo eterno. Entre os maiores enganos espalhados em templos e púlpitos está a crença de que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Essa ideia, além de antibíblica, tem ferido e confundido muitos filhos sinceros de Deus. Há quem diga: se você não fala em línguas é porque ainda não recebeu o Espírito. Mas onde está isso nas Escrituras? A verdade é simples e libertadora. A salvação não vem de um dom, mas da graça. A palavra declara: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O Espírito Santo é concedido no momento em que alguém nasce de novo, quando o coração se rende a Cristo, quando há arrependimento verdadeiro e fé genuína. O Espírito vem habitar dentro dessa pessoa. Não é o falar em línguas que prova a presença do Espírito, é a transformação da vida. Quantos falam em línguas no domingo, mas vivem em desobediência o resto da semana? Quantos levantam as mãos nos cultos, mas guardam rancor, orgulho e mentira no coração? O Espírito não se manifesta apenas por sons, mas por frutos: amor, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Paulo foi muito direto quando escreveu aos Coríntios. Ele afirmou que nem todos têm o mesmo dom, pois o Espírito distribui como quer. Alguns recebem dons de cura, outros de profecia, outros de interpretação. Ninguém tem todos os dons, e ninguém é menor ou maior por causa disso. Reduzir a presença do Espírito a um único sinal é uma forma sutil de orgulho espiritual. É como dizer que Deus precisa agir do mesmo modo com todos, quando na verdade ele é soberano em cada detalhe. Quando o homem tenta padronizar o mover do Espírito, ele corre o risco de fabricar experiências emocionais e chamar isso de avivamento. E é assim que surgem os enganos. Pessoas são pressionadas a falar algo e acabam imitando o que ouvem. Mas o verdadeiro dom não nasce da imitação, e sim da intimidade com o Altíssimo. Jesus nunca disse: falai em línguas e sereis salvos. Ele disse:
Quem crer e for batizado será salvo. A fé é a chave. O arrependimento é o início. E o Espírito é o selo da promessa. Não por manifestações exteriores, mas por uma nova vida interior. O verdadeiro sinal da presença do Espírito Santo não é o dom, é o fruto. Os dons podem até impressionar, mas o fruto é o que permanece. É fácil levantar as mãos, falar alto, rodopiar no altar. Mas difícil é amar o inimigo, perdoar o traidor e dominar a própria carne. Paulo escreveu aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 a 23. Perceba, ele não disse os frutos, mas o fruto. Isso porque o Espírito não se divide. Ele transforma o interior por completo. Quem tem o Espírito não busca exibir poder, busca viver em santidade. O Espírito Santo não veio para entreter os crentes, mas para matar o velho homem. Ele não se manifesta apenas em sons ou gestos, mas na maneira como tratamos o próximo, como reagimos à dor, como respondemos à tentação. O problema é que muitos se acostumaram com a ideia de que espiritualidade se mede pelo fogo visível. Mas o Espírito também age no silêncio. Ele está presente na lágrima que ninguém vê, na oração feita em secreto, no perdão concedido em silêncio. Há igrejas que valorizam o dom de línguas, mas desprezam o domínio próprio. E o mesmo Paulo que disse não proibais o falar em línguas, 1 Coríntios 14, 39, também disse, faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 40. O Espírito Santo não é um espírito de confusão. Onde ele está, há equilíbrio, discernimento e paz. O mover genuíno de Deus nunca contradiz a palavra. Se há gritos, empurrões, descontrole e desordem, ali não é o Espírito agindo, é a carne se exaltando. Muitos dizem, estou cheio do Espírito, mas não conseguem conter a língua para não ferir o irmão. Outros dizem, sou usado por Deus, mas não suportam uma correção. Quer saber se o Espírito Santo habita em alguém? Observe se essa pessoa demonstra mansidão e domínio próprio, porque esses são sinais de quem já foi quebrantado por Deus. O verdadeiro avivamento não começa com barulho, mas com arrependimento. Não se mede pelo volume da voz, mas pela profundidade da entrega. O Espírito Santo não veio para criar shows espirituais, mas para produzir caráter celestial. Em Corinto, a igreja estava cheia de dons, mas vazia de entendimento. Ali, o Espírito Santo era invocado, mas a carne falava mais alto. O povo confundia manifestação com maturidade. Havia poder, mas faltava discernimento. Paulo percebeu o caos espiritual e escreveu com firmeza: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Aquelas reuniões haviam se tornado um espetáculo. Enquanto uns falavam em línguas, outros profetizavam sem ordem. Alguns tentavam mostrar quem era mais usado por Deus. O altar virou palco de disputa espiritual. Paulo então os confrontou com uma verdade simples, mas profunda. Se alguém pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Em outras palavras, não é espiritual quem ignora a palavra. Ser cheio do Espírito não é perder o controle, é estar sob o domínio dele. A confusão de Corinto não era muito diferente do que vemos hoje. Muitos se dizem guiados pelo Espírito, mas agem como se o Espírito não tivesse direção. Outros buscam experiências, mas rejeitam correção. Correm atrás de sinais e esquecem do sinal maior, a transformação de vida. Paulo precisou colocar ordem. Cada um deveria falar na sua vez, e tudo deveria ser feito com propósito e clareza. Ele não estava apagando o fogo do Espírito, estava tirando a fumaça da desordem. Porque onde há confusão, o Espírito Santo se retira. O apóstolo sabia que o verdadeiro poder não estava em manifestações passageiras, mas em edificação duradoura.
Ele ensinou que profetizar era mais útil do que falar em línguas sem interpretação, pois a profecia constrói, corrige e consola. Enquanto as línguas edificam o indivíduo, a profecia edifica a igreja. O Espírito Santo nunca busca autopromoção. Ele exalta Cristo, não o homem. Quando o ego aparece, o Espírito se cala. Por isso Paulo advertiu: tudo deve ser feito para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Ser cheio do Espírito é permitir que ele governe cada reação, cada palavra, cada pensamento. O Espírito não age para impressionar, mas para transformar. Em Corinto, a lição foi clara: sem ordem, o dom se perde. Sem amor, o dom não tem valor. Depois de corrigir a desordem entre os irmãos de Corinto, Paulo apresentou algo muito maior do que dons, visões ou profecias. Ele chamou isso de um caminho mais excelente. E esse caminho tinha um nome: amor. Os dons podem cessar. As línguas podem silenciar. As profecias podem se cumprir e se encerrar. Mas o amor nunca falha, porque o amor é a própria essência de Deus. Paulo escreveu: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Em outras palavras, sem amor, até o maior dos dons se torna vazio, barulhento e sem propósito. O amor não busca reconhecimento. Ele não precisa ser visto, nem aplaudido. Ele serve em silêncio, perdoa sem ser solicitado e suporta sem exigir recompensa. Esse amor é o reflexo do Espírito Santo habitando dentro de um coração transformado. Paulo descreveu esse amor de forma tão prática que se torna impossível disfarçar sua ausência. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, 4. Note que ele não fala de sentimento, mas de comportamento. O amor não se prova com palavras, se demonstra com atitudes. Enquanto muitos buscavam dons para se destacarem, Paulo mostrava que o maior dom é amar como Cristo amou. E isso só é possível através do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5:5. O amor é o selo que confirma a presença do Espírito. Quem ama verdadeiramente não precisa se justificar. Sua vida já prega o Evangelho. Onde há amor, há paz. Onde há amor, o Espírito tem liberdade. O inimigo sabe disso. Por isso ele tenta dividir, ferir, criar ciúmes e competições dentro da igreja. Mas o amor desfaz os planos do inferno. Ele une o que o pecado separou, cura o que o ódio destruiu e reconstrói o que a soberba arruinou. O amor é a linguagem do céu. É o idioma que o Espírito fala. Quem não ama, não conhece a Deus, ainda que diga o contrário. O verdadeiro avivamento não começa com gritos, mas com corações que amam como Jesus amou. Esse é o poder mais alto, o dom mais nobre, a prova viva de que o Espírito está presente. Amar quando tudo está bem é fácil. Difícil é continuar amando quando somos traídos, esquecidos ou injustiçados. É nesse momento que o Espírito Santo revela quem realmente foi transformado. O amor não é provado na calmaria, é forjado no fogo da dor. Jesus amou Judas até o último instante, mesmo sabendo que seria traído com um beijo. Pedro negou 3 vezes e ainda assim foi restaurado. A cruz, que para o mundo parecia derrota, era na verdade a prova suprema de um amor que não se rende. E é esse amor que o Espírito quer produzir em nós. Paulo escreveu: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. Essas 4 expressões definem o coração de quem carrega o Espírito de Deus. Sofrer sem murmurar, crer sem duvidar, esperar sem desistir, suportar sem se corromper. O Espírito Santo nos ensina a responder com mansidão quando a carne quer reagir com ira. Ele sussurra perdão quando o coração clama por vingança. Ele nos faz enxergar o propósito por trás da dor. E é ali que o caráter de Cristo nasce dentro de nós. A verdadeira maturidade espiritual não é o quanto sabemos da Bíblia, mas o quanto a Bíblia nos transformou.
Não é o quanto pregamos, mas o quanto vivemos aquilo que pregamos. E é o amor que sustenta tudo isso. Paulo sabia o que era ser perseguido, apedrejado e humilhado. Mesmo assim, nunca deixou o amor esfriar. Em meio às prisões e açoites, ele escrevia palavras de esperança e graça, porque o amor de Cristo o dominava. O cristão que ama não desiste das pessoas, mesmo quando elas o ferem. Ele entende que quem o fere também precisa de cura, e ao perdoar, ele se liberta e glorifica a Deus. O Espírito Santo não está apenas nas palavras doces, mas na força de continuar amando em meio à rejeição. Esse amor é sobrenatural. Ele vem do alto. Não nasce do esforço humano, mas da presença divina. O mundo observa o crente não pelo que ele fala, mas pelo que ele suporta. E quando vem alguém permanecer firme, sem rancor e cheio de paz, mesmo no meio da tempestade, eles reconhecem: ali está alguém guiado pelo Espírito de Deus. A vida cristã não é um caminho livre de dor. Mesmo os mais fiéis enfrentam perseguições, mal-entendidos e dificuldades. Mas é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo se torna nosso guia e fortaleza. Quando Paulo foi preso, ele não perdeu a fé nem a esperança. Ele sabia que cada sofrimento podia ser transformado em testemunho, cada lágrima em luz, cada humilhação em glória para Deus. O Espírito Santo não evita a dor, mas dá forças para suportá-la com coragem e sabedoria. Em momentos de adversidade, o crente aprende a confiar inteiramente no Senhor. Não porque o sofrimento seja desejável, mas porque é aí que a fé se prova verdadeira. E a Bíblia nos ensina: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. O Espírito é esse consolo constante, que nos lembra da presença de Deus mesmo nas tempestades. Além disso, ele transforma o sofrimento em oportunidade de testemunho. Quem vê o crente permanecer firme, cheio de amor, esperança e fé, mesmo diante da injustiça, reconhece que algo sobrenatural habita nesse coração. É o Espírito Santo trabalhando de forma invisível, mas evidente na transformação do caráter. Não se trata de exibir poder ou impressionar. Trata-se de viver a palavra em meio ao caos, de ser luz onde há trevas, de manter a paz onde há confusão. É o Espírito moldando o crente para que ele se torne uma testemunha viva de Cristo, não por palavras, mas por atitudes. E é importante entender que cada prova enfrentada é uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada lágrima derramada no silêncio da noite, cada oração feita sem plateia, cada perdão concedido contra a própria vontade, tudo isso fortalece o vínculo com Deus e constrói uma fé inabalável. É assim que a igreja verdadeira se forma. Não em manifestações externas ou rituais espetaculares, mas em corações transformados pelo Espírito. O dom das línguas, a profecia, o milagre, tudo isso é secundário diante da presença viva do Espírito que muda vidas. O crente que entende isso vive com discernimento e sabedoria, reconhecendo a diferença entre experiências genuínas e enganos espirituais. E assim, o Espírito Santo se torna o conselheiro, protetor e consolador em todas as circunstâncias, revelando que a fé verdadeira é aquela que persevera. Chegamos a um ponto crucial. O falar em línguas é um dom real, mas não é a medida do cristão. O que realmente importa é a presença do Espírito em nosso coração, manifestada pelo amor, autocontrole e fidelidade. Não se engane. Quem busca apenas sinais externos corre o risco de se iludir. O verdadeiro poder de Deus age de dentro para fora, transformando pensamentos, atitudes e corações. Ele não é um espetáculo, é uma força invisível que produz frutos eternos. Se você deseja se aproximar do Espírito Santo, comece pelo essencial. Busque Jesus acima de tudo. Ele é a base de toda a vida espiritual. Permita que o Espírito molde seu caráter. Amor, paciência, domínio próprio não são opcionais. Use os dons para a edificação. Seja falar em línguas, profecia ou serviço.
que tudo seja feito com ordem e propósito. Discernimento é essencial. Teste os espíritos, busque a palavra e permaneça na verdade. Lembre-se, o dom é um bônus, o amor é a essência. O verdadeiro mover do Espírito Santo transforma o crente antes de transformar qualquer reunião ou igreja. O que muda a vida é a intimidade com Deus, a entrega diária e a vontade de viver santo, mesmo quando ninguém está olhando. Hoje, Deus quer que você reflita. Você está buscando dons ou está buscando a presença dele? Você quer experiências ou quer transformação verdadeira em sua vida? A resposta muda tudo. Porque quando buscamos o Espírito com sinceridade, ele não apenas nos dá dons, mas nos transforma em testemunhas vivas do seu amor e poder. Se este vídeo te trouxe clareza e força para entender o verdadeiro papel do Espírito Santo, inscreva-se no canal, ative a campainha e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários suas experiências, dúvidas ou testemunhos. Queremos ouvir como Deus está falando com você. Lembre-se, Deus te ama profundamente e Ele quer operar transformação em sua vida agora. Não se prenda apenas ao dom, viva pelo Espírito, ame com intensidade e permaneça firme na fé. E a cada passo confie que Ele está guiando você com sabedoria, paz e poder.